do Mundo está aí. E a pergunta, por que para muitos ela não representa nada e para outros ela representa tanta coisa? Mas antes da gente falar sobre o que representa a Copa do Mundo ou não nas nossas vidas, peço já que você deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. E é claro, deixe seu comentário aqui no final do vídeo. Quero saber a sua opinião a respeito do que nós vamos falar neste conteúdo. Pois bem, interessante que a Copa do Mundo está aí. Para muitos realmente ela é um evento importante. A Copa é um evento mundial, mobilizador. As pessoas vão, em alguns tempos atrás, era um período que as pessoas usavam verde e amarelo, o resto do ano não, o resto do tempo não, mas naquele momento era o verde e amarelo. A seleção unia, vamos dizer assim, o território. Enfim, afinal de contas era a seleção brasileira, a seleção canarinho. E boa parte da população, talvez 90% da população, se interessava pela seleção, e havia uns 10% que não. Diga-se de passagem, que lá, por exemplo, na década de 70, na Copa de 70 mesmo, havia momentos em que presos da ditadura assistiam junto com o pessoal da repressão da ditadura à Copa. Quer dizer, unia pessoas com pensamentos totalmente diferentes, algozes e vítimas, esquerda e direita, em prol da seleção. Mas hoje, será que a seleção brasileira ela tem esse poder de mobilização? Não, ela não tem, eu vejo que não. Não porque eu não estou nem aí para a seleção, é porque eu vejo que não é só eu que estou nem aí para a seleção. Aumentou muito o número de pessoas que não se sentem representadas pela seleção brasileira. E por que isto? Muito talvez seja porque muitos ligados ao Bolsonaro usam o verde e amarelo, e principalmente o verde e amarelo da seleção brasileira. O uso, a meu ver, absurdo da bandeira brasileira para um candidato, como se somente a quem apoiasse Bolsonaro fosse brasileiro e os demais não. Isso vai criando um ranço, e cria-se um ranço com o verde e amarelo da seleção, com o verde e amarelo da nossa representação no futebol. E fora, evidentemente, posturas de ídolos que para mim não são ídolos na verdade, e não porque discordo deles politicamente, mas é pela postura humana deles, como no caso do Neymar. Neymar para mim é um falso ídolo, com todo o respeito. Então a seleção brasileira para mim, Noé Gomes, tanto faz quanto tanto fez. Copa do Mundo para mim não tem rigorosamente, não influencia na minha vida, não é o que eu vejo, o que eu acompanho. Eu acompanho o futebol do meu clube, que é o Grêmio. Eu acompanho as coisas do meu time que já por si só, atualmente tem sido muito sofrível. E eu acho que vai ser sofrível por muitos anos ainda, infelizmente. Mas assim, o futebol da seleção, não. E é interessante que aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um jogo que entrou para a história. Havia, uma época, as seleções dos estados, e o Rio Grande do Sul tinha a sua seleção gaúcha. E houve um jogo entre a seleção gaúcha e a seleção brasileira, que foi no Beira-Rio. E a mobilização contra a seleção brasileira foi tamanha, e tem toda uma psicosfera em que as pessoas do Rio Grande do Sul apoiavam de fato a seleção gaúcha, mas elas não queriam ser representadas pela seleção brasileira. No Rio Grande do Sul nós temos um fenômeno em que acontecia, não sei se acontece ainda hoje, tocava o hino nacional nos gramados e o povo começava a cantar o hino do Rio Grande do Sul. Então essa não aceitação de algumas coisas, o bairrismo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é muito grande.
E como também o Rio Grande do Sul também foi anexado ao território do Brasil no século XIX, né, já muito tardiamente, de uma certa maneira é uma coisa meio dúbia, né? Você se sente até mais gaúcho ou mais brasileiro. Eu tento ser os dois, né? Busco ser os dois. Mas a questão da seleção é que ela coloca praticamente, né, os jogadores ou que são da Europa ou do eixo Rio e São Paulo. E efetivamente, será que isso traz representação? Será que se sente representado ao ver uma seleção hoje cheia de marra, de coisa, né? De coisa que a seleção hoje representa, né? A meu ver. Então, para mim, a seleção brasileira e um cinzeiro em cima de uma moto tem a mesma representação. Nada. E por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ver uma seleção que há muito tempo não joga, o que jogou, né, um três caseras. E porque a falsa humildade e a construção de uma identidade forçada levam as pessoas a se desmobilizarem em torno da seleção brasileira. É isso que eu tenho para dizer, é o que eu penso. E você, o que você pensa a respeito da seleção? Deixa o seu comentário, estou curioso aqui, já deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo se você achar importante nas suas redes sociais, enfim. Qual a tua opinião sobre a seleção brasileira? Sobre a Copa do Mundo? Eles te mobilizam? O que tu pensas a respeito? Estou curioso para saber.